Eu sou arrogante como qualquer torcedor do Flamengo. Eu acho que o Flamengo é o maior, o Flamengo é o melhor clube do mundo, o Flamengo é tudo. Eu vi gente tremer quando chegava, o cara ser técnico para mim, piscar mais do que não sei o quê. Pesa, porque nada é mais forte do que o Flamengo. Essa é a verdade. Seja na terra, seja no mar, não era a chuva, foi névoa. Névoa, você quase não via do lado de cá, você não via o lado de lá do estádio. Ficou ruim, foi uma noite tenebrosa, sabe? Eu não creio em bruxas, pero que las hay, não é? As bruxas estavam soltas por ali, sabe, passeando. Eu acho que não foi o Coutinho, foi o Júnior que impulsionou o Coutinho a falar, não, vamos jogar, vamos jogar. Eu senti que não estava bom, mas não cheguei ao ponto de dar o grito. Não pode ter jogo, isso não vai levar, não vai acabar bem, vamos parar isso aqui. Mas não tive esse impulso. A mudança da programação visual do Flamengo, né? A Elzinha fez os jogadores, os atletas crescerem de tamanho, né? A camisa com listas pequenas abafava o jogador, né? O Flamengo foi campeão mundial com a camisa que a Elzinha desenhou. E continua, no meu ponto de vista, sendo a camisa branca mais bonita que o Flamengo já teve. A vermelha e preta nem se fale. Flamengo até morrer, na regata ele me mata. Eu não pude me reeleger. Eu não teria condições, pelo estatuto do clube, nós colocamos um impedimento, lembra do Hélio Maurício, primeira reeleição, segunda reeleição, se reeleger indefinidamente, nós demos o prazo de uma reeleição. E aí eu tive que ir para o Conselho Deliberativo para continuar com a obra que tinha sido feita nos 4 anos anteriores. E Antônio Augusto, que era o presidente do Conselho Deliberativo, foi ocupar a presidência. O Coutinho não gostava muito do Antônio Augusto e acho que eles também não gostavam muito do Coutinho, né? E aí ele recebeu aquele convite para ir para os Estados Unidos e combinamos que ele voltaria no ano seguinte, mas não como técnico do Flamengo, mas sim como vice-presidente profissional do clube. O Coutinho era caçador submarino, fazia caça submarina. Ele ligou para mim de manhã, Márcio, é o primeiro dia de sol que eu estou pegando aqui no Rio, será que a gente desmarca esse almoço com o Almirante, passamos para a semana que vem e eu vou pescar? Não, vai pescar, eu falo com o Almirante. Quando eu estou no cartório, liga um jornalista, um grande amigo meu, Moisés Meorras, do jornal O Dia. Márcio, aqui eu tenho uma notícia que está chegando aqui no jornal. Parece que o Coutinho teve um acidente lá, um acidente grave. Não está bem. Você já ouviu falar? Não. Eu me dei um frio na espinha, rapaz, uma coisa. Meu Deus do céu. Saí correndo, peguei o carro, vim aqui para o Marimbajo, né? O corpo dele ainda nem tinha chegado. E foi realmente uma coisa braba, um choque brabo. Eu tenho uma imagem fortíssima para mim, que vi ali no gramado da Gávea, num dia de treinamento, o Coutinho conversando com o Buque e o Canela, os três conversando ali. No dia que eu vi isso, eu fiquei tranquilo, falei, bom, agora eu entendo de futebol, porque não há nada mais forte no Flamengo do que a imagem desses três, porque são imagens voltadas para a vitória, o compromisso com a vitória. São Judas Tadeu sempre foi importante para o Flamengo ganhar. Não se esqueçam que quem criou essa tradição foi o Padre Góes, que criou aquela igreja lá no Cosme Velho. E ele dizia que devia aquilo à torcida do Flamengo. Foi a torcida do Flamengo que fez aquela magnífica igreja. O Padre Góes ia aos jogos de batina e guarda-chuva. Ele torcia, ele ia na arquibancada. Quando chego lá, o Padre Góes morre. Resolvemos
melhor dizendo, não quebrar essa tradição, não deixar que essa tradição de São Judas com o Flamengo se perdesse. E aí passei a investir nisso, levar os jogadores à missa lá. Fiz uma capela na Gávea com a imagem de São Judas. Primeiro entronizamos São Judas no vestiário do Flamengo. O Padre Góes, quando faleceu, foi para lá o Monsenhor Bessa. Eu jamais fiz um pedido a São Judas que ele não me atendesse. O Monsenhor Bessa faleceu e ficou lá o Padre Benedito, benzeu o vestiário, benzeu o clube. Mas se nós entrarmos armados com São Judas Tadeu, com a vitória no Remo, com a administração interna equilibrada, pode ter certeza que nós vamos ganhar. É assim que ganha. Flamengo, Flamengo até morrer. Eu soube que o Papa ia vir aqui no Vidigal. Então eu vim com a bandeirinha do Flamengo e Márcia, minha filha mais velha, Márcia Braga, e fomos ali para a Avenida Niemeyer para esperar o Papa passar para dar a bandeirinha para ele. Eu fiquei distante. Dom Eugênio Salles me viu naquela aflição ali com a bandeira do Flamengo. Eu falei, vem cá. Aí eu fui. Deixaram eu passar, né? No que eu passei, Dom Eugênio abriu a porta para entrar, eu dei a bandeirinha do Flamengo, ia dar a bandeirinha do Flamengo para o Papa. O Papa, a fotografia é essa, ele olhando para mim, a mãozinha que aparece ali não é a minha, é de Dom Eugênio Salles entregando a bandeira e o Dom Eugênio explicando a ele é o presidente do Flamengo, é o maior clube, o mais popular. Os outros papas, todos eles, eu fui lá, mas na hora que ele viu, que eu tentei explicar, porque eu falo inglês, falo francês, falo italiano, falo espanhol, eu estava tentando ali me explicar na língua para ele entender. Na hora que eu consegui explicar, e na hora que ele viu o Bento XVI nas costas da cabeça, ele teve uma surpresa tão bonita. Ai, meu Deus! E essa foto existe. O Papa Francisco, esse foi mais fácil, né? Porque fala em espanhol e é do futebol, não é? Ele é torcedor. Também pediu audiência ao Papa e numa solenidade lá me deixaram chegar e falar com ele. E a situação do futebol brasileiro era caótica naquele momento. Tivemos uma eleição que elegeu o doutor Otávio Pinto Guimarães, aquele Nabi Abichedi lá de São Paulo, que na verdade era o presidente de fato, não era o Otávio era o presidente de direito. Quando chegou aquele momento em que o doutor Otávio foi à televisão. Esse ano nós não temos condição de organizar o campeonato nacional. Não temos datas e não temos recursos. Peguei o telefone, vi isso no Jornal Nacional, liguei para o Carlos Miguel e falei, olha, a revolução é agora ou não acontecerá. Eles não têm condição. Vamos nós organizar o campeonato? Vamos embora. Então segura aí São Paulo que eu vou segurar no Rio, vamos falar com os mineiros, com os gaúchos e assim fizemos. Tivemos a lucidez de colocar Carlos Miguel de presidente do Clube dos 13. Dr. Roberto desceu do seu gabinete lá no último andar, na cobertura daqui da Vênus Platinada, como ele chamava aqui na Lopes Quintas, para assinar o contrato. Ele comprou por 3 milhões de algum dinheiro o campeonato, que tomou o nome de Copa União, porque era a união dos grandes clubes brasileiros. Começou o campeonato, isso tudo imagina com a reação que teve a CBF e principalmente o Nabi Abichedi, lá em São Paulo. Começou o campeonato, aí eles publicaram um outro regulamento da competição. Chamaram a Copa União de módulo verde, o outro era um módulo amarelo, e que cruzava no final. Claro que a pressão política do Otávio não, da CBF, não, do Nabi, grande para haver o cruzamento. Nós decidimos unanimemente, todos os dirigentes, presidentes dos clubes, que não haveria cruzamento e o Flamengo não jogou. Nem o Flamengo, nem o Internacional, né? Porque o Internacional foi o segundo colocado, também tinha que jogar, sei lá com quem. Eles entraram na Justiça Comum, nós aqui fomos defendidos na Justiça Desportiva,
não esquecer que a justiça comum está na Constituição, que foi escrita por mim. O que está escrito no livrinho é isso aqui, ó, que só pode recorrer à justiça comum ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Mais claro do que isso é impossível. Ficaram duas decisões, uma desportiva e depois eles conseguiram uma decisão na justiça lá em Pernambuco. Na verdade, eles foram campeões, né? Eles foram campeões da segunda divisão. Nós fomos campeão no campo. Se nós tivemos reconhecida a nossa vitória na justiça desportiva, no Tribunal Administrativo, no Conselho Nacional de Desporto, que era o órgão máximo do esporte brasileiro, como é que você vai discutir o quê? Eles é que foram recorrer à justiça comum quando não podiam ter feito e a CBF não podia ter reconhecido isso como tal. Então, realmente não adianta ir ao Supremo, porque o Supremo caiu na mão do ministro Marco Aurélio Mello e o ministro Marco Aurélio Mello, que é um grande rubro-negro, não teve outra condição de não ser dizer, não, essa questão está finda, transitou em julgado, acabou, fez do preto branco, do quadrado redondo, não tem o que decidir. Todo mundo sabe que o campeão de direito e de fato foi o Flamengo, mas para o registro da justiça, não. Naquela época, você só contratava um jogador da expressão de um Renato quando havia litígio entre o atleta e o clube. E o Renato entrou em litígio com o Grêmio. Então, está na hora de nós contratarmos o Renato, que é um grande jogador. E partimos para cima. Então, reforçou muito o time, porque tinha o Zico, o Bebeto. Não foi o Carlinhos, outra vez, o técnico? Não foram os meninos que estavam em campo? Chefiado por um da velha guarda? O Márcio entende de futebol. Não, eu não entendo nada. Bota o Carlinhos com os meninos do Flamengo, um maestro dentro de campo, não vai ser campeão? Botafogo tinha um timaço. No primeiro jogo da final, o Flamengo no primeiro tempo bateu 3-0 no Botafogo, acabou o campeonato. É isso. Pela primeira vez no Brasil, não é? Um presidente é empichado. Entraram 80 milhões de dólares, saíram 80 milhões de dólares e o Flamengo ficou devendo 80 milhões de dólares. Botamos para fora e ele não foi expulso do clube, porque antes da expulsão ele renunciou e deixou de ser sócio. Aí você não podia pôr nenhuma pessoa que não era sócio. Mas entramos na justiça e para reaver todos os recursos, todos os dinheiros que ele malversou. Ganhamos na justiça. Nossos advogados ganharam na justiça. Veio um período dificílimo e aí entrou o Hélio Paulo Ferraz, não é? Como presidente, ficou ali cumprindo o mandato do Edmundo Santos Silva, um ano e meio, por aí. Veio a eleição, eu tive que me candidatar, como eu digo, sempre tem que voltar na hora que está pegando fogo. E foi o momento mais difícil que eu vi na história do Flamengo que eu passei. Porque em 2004, quando nós lá chegamos, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal, dizendo que o Flamengo estava em estado de insolvência, porque se vendesse todos os seus bens, o patrimônio líquido era negativo em 139 milhões de reais. Nós tínhamos que vender tudo, os quadros, as salas, os móveis, os barcos de remo, os títulos, tudo. Ainda ia ficar devendo 139 milhões de reais, isso em dezembro ou janeiro de 2004. Foi nessa circunstância que nós chegamos no Flamengo. Então nós não tínhamos nem talão de cheque. A maior vitória foi a do gol do Rondinelli e a pior derrota foi essa para o Santo André, um time da segunda divisão de São Paulo. Isso tendo como diretor técnico Júnior, não é isso? Nosso técnico, quem era o Abel, quer dizer, o que nós tínhamos de melhor. Não é? Nós fizemos colocar no Estatuto do Flamengo que reformamos em 1979.
A prioridade do Flamengo é o remo e o futebol. O Flamengo é clube de regatas, o remo em primeiro lugar. Isso aí tem que ter a atenção principal do Flamengo. O resto é acessório. A ginástica olímpica, a natação, aquela nado sincronizado, a bocha, tudo isso. O Flamengo, quando nós chegamos lá, tinha 11 esportes. Tinha xadrez, disputava até xadrez, boxe, judô. Gente boa, tudo gente boa. Mas você não tem como financiar através da taxa de manutenção do associado, da receita das escolinhas e tirar do futebol. A CBF nunca deu nada para o futebol, nunca, zero. O COB nunca deu um recurso para o esporte olímpico, zero. Tudo era formado. O Flamengo leva delegações de 30, 40 atletas, preparadores físicos, técnicos, tudo pago pelo Flamengo para disputar o Mundial, para disputar os Jogos Olímpicos. E chegou um ponto que eu disse, acabou o dinheiro. Sabe, quer saber? Acabou o dinheiro. Porque os atletas da ginástica olímpica queriam ganhar salários superiores tanto quanto o jogador de futebol. Para competir, não é pelo Flamengo. Você nunca viu um atleta desses com um escudinho do Flamengo disputando uma competição internacional. Tudo em nome da Confederação, em nome do Brasil, em nome do Comitê Olímpico. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu acho que o menino que entra no Flamengo, se vai nadar, ele não vai nadar para curar da asma. Ele vai botar o calção com a imagem do Flamengo, ele tem que bater em primeiro lugar. Ele tem que chegar em primeiro lugar. Agora acabou mesmo, não é? Acabou a CBF, está todo mundo na cadeia, fugido, desaparecido. No Comitê Olímpico a mesma coisa. Ou seja, o Márcio Braga, mais uma vez, tinha razão. Venceu uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O Flamengo, comigo, lá na direção, jamais foi campeão com os salários dos atletas em dia. Não existe isso. Nós íamos jogar na Europa e pagava o salário dos atletas lá fora, pagava as gratificações lá fora, com dinheiro que entrava do jogo lá. É impossível você ter um clube da expressão do Flamengo com arrecadação apenas de bilheteria e depois tendo alguma outro tipo de arrecadação, mas gastando o que gasta. Nenhum credor deixou de receber o que lhe era devido pelo Flamengo. Todo mundo recebeu sempre tudo. Dezembro de 2009, festa de premiação do Campeonato Brasileiro de 2009, que o Flamengo ganhou. E eu estava lá, eu era presidente do Flamengo, fui receber o cheque do Flamengo, peguei o cheque e dei para o goleiro Bruno, que era o capitão da equipe. Para pagar ali, nós fomos campeão aquele ano, campeão carioca, campeão brasileiro, primeiro lugar em renda, em público pagante, campeão de tudo. E não tínhamos o dinheiro para pagar o salário. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado. Porque a grande dívida do Flamengo é com o governo. É dívida da Previdência, é dívida do imposto de renda, é dívida daquelas ações do Banco Central. Então a Time Mania se comprometia a congelar essa dívida e pagá-la com os recursos auferidos pela Time Mania. Por isso investimos tanto nela, que acabou não dando certo. Posteriormente criou-se um sistema diferenciado que chama Profut, consolidou a dívida do Flamengo, a dívida fiscal. Aí tivemos as certidões negativadas e, portanto, o Flamengo pode crescer. Veja o tamanho que o Flamengo está tendo hoje. Aumentou a renda de venda de camisas, aumentou a renda oferida com direito de imagem, afinal, virou um outro mundo. Flamengo até morrer, na regatilha. Eu estava em casa, mas a diretoria toda é a que nós nomeamos, o Delair assumiu, foi muito bem, não trocou ninguém da diretoria e eu esporadicamente reassumia, passava uma semana, saía, voltava, mas esteve sempre sob o nosso comando. Da onde é o Adriano, hein? Vila Cruzeiro? Ele não começou no Flamengo? Tá fácil, né? Ganhar com a nossa gente é mole. Eu fui ao jogo do Flamengo com o Corinthians, lá em São Paulo. Eu acho que o jogo foi até em Campinas. Mas o que eu quero registrar é o seguinte, que as pessoas, as personagens estão vivas, todas elas. O Ronaldo estava jogando de centroavante pelo Corinthians.
E lá no 30º minuto do primeiro tempo, ele cai atrás do gol do Flamengo, né? Lesionado, ou simulando uma lesão. E o Bruno, não veio o médico, não atendeu, o árbitro não parou. O Bruno foi lá ajudá-lo, né? Bruno, goleiro, nosso goleiro. Ele virou e falou, não, fica tranquilo, eu quero sair, eu sou Flamengo. Ele simulou uma lesão para sair de campo, não é? Como lesionado, porque ele também queria que o Flamengo fosse campeão. As testemunhas são o Bruno e ele próprio. Nós botamos ele lá para treinar lá, para se recuperar, não era treinar, recuperar. No meio do tratamento dele, pensou-se no contrato, eu me reuni com o procurador dele, fui almoçar com ele no Jockey Club e chegamos à conclusão que ainda era cedo para tratar de contrato, era melhor esperar um pouco mais da recuperação dele, até ali não se sabia se ele ia voltar a jogar ou não. O perigo da gente fazer um contrato é que vai aumentar a taxa de ansiedade do atleta. Você vai fazer um contrato de trabalho com ele, ele está em recuperação, no final da recuperação, e se ele não volta a jogar? E se ele assina o contrato, ele vai querer adiantar o seu tratamento para poder jogar. Não é sensato fazer isso. Terceiro fato, um dia o Ronaldo me liga. Nunca falei com o jogador, não tenho... Ele liga e fala, olha, presidente, estão dizendo por aí que o Corinthians está atrás de mim, o Corinthians, que eu vou para o Corinthians. Eu não vou, eu quero ficar no Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. Se eu fique, tá bom, ótimo, quando você estiver pronto, vamos fazer o contrato, nenhum problema, fica aí, fica aí. Semana seguinte, ele estava no Corinthians. Então, eu acredito que ele foi muito calhorda com o Flamengo, muito. Desses 6 anos, de 2004 a dezembro de 2009, nós tivemos o 5º pentatricampeonato, ganhamos 4 campeonatos cariocas, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Campeonato Brasileiro. É um milagre. Eu vi tanto Flamengo, né? Vi o Jurandir jogando, né? Indiscutivelmente o Raul foi um grande goleiro, o Leandro na lateral direita, o Júnior na lateral esquerda, Domingos da Guia e o Moser, porque teve aquele Paraguai que era bom pra caramba, Regis, que era meio campo, depois foi para a 4ª zaga. No meio de campo o Carlinhos, o Bria, o Zizinho pela direita, o Dr. Rubens, o Zico, o Dida, o Esquerdinha na ponta esquerda, pela ponta direita o Joel, não é? Porque eu não vi o Valido jogar, era muito guri. O Henrique, o Índio, e, sem sombra de dúvida, o Zico e o Zizinho, os maiores de todos, não? Outro grande jogador do Flamengo foi o Evaristo. O Evaristo era um monstro, foi um monstro. Eu, quando fui comprar lá o Roberto, no Barcelona, eu visitei também o Real Madrid, o Evaristo é ídolo, consagrado, tanto no Real Madrid quanto no Barcelona. Ele jogou tanto num quanto no outro. O Flamengo é um fenômeno social, é o maior fenômeno social que aconteceu nesse país no século XX. E ainda não explicado. Quem explica aí essa grandeza do Flamengo? Como se chegou à construção disso? Não é uma coisa que o Márcio fez ou os outros dirigentes vieram construindo, pedra sobre pedra. A grandeza do Flamengo não é construída de dentro para fora, ela vem de fora para dentro e torna o Flamengo imbatível. É uma coisa incomensurável, Afonso. Então, não são as pessoas só. Tem um outro patamar isso tudo, tem uma outra... um outro ciclo nisso tudo, que é bonito, mas é o Flamengo. Não tem a menor dúvida que é o Flamengo. Gostaria de ser lembrado do Flamengo por ter sido presidente do Flamengo, dessa grandeza que é o Flamengo. É isso. Um desgosto profundo se faltasse
Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu.